Milagres atuais. Histórias impressionantes do poder de Deus, escrito por Lauren Wade. O dia em que o céu se abriu para mim, por Joel Leiva, capítulo 14. Sempre vou me lembrar do meu batismo como um dos acontecimentos mais extraordinários da minha vida. No entanto, para ser honesto, devo confessar que, de certa forma, essa experiência também me deixou decepcionado. Isso aconteceu porque eu havia lido nos evangelhos que depois do batismo, Jesus se ajoelhou e orou, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Lucas 3, 21 e 22. Ao ler esse texto, pensei, de alguma forma isso vai acontecer comigo. Depois que saí da água, orei e consagrei minha vida a Deus e pedi que o céu se abrisse para mim também, pois meu maior anseio era poder trabalhar para o Senhor. Fiz esse pedido sinceramente, mas parecia não haver resposta alguma. Não senti nenhuma segurança de que minha oração tinha sido ouvida. Por várias semanas continuei me lembrando daquela decepção e me perguntava se não estaria enganado quanto à convicção de que Deus estava me chamando para ocupar um lugar em sua obra. Nasci em um lar adventista, em Nueva Imperial, uma pequena cidade no sul do Chile. Meus pais eram idosos e tinham que lutar cada dia para sustentar a família. A despeito de seus grandes esforços, a pobreza era uma presença constante em nossa casa. Desde bem pequeno, já podia entender a situação pela qual passávamos e meu maior desejo era ter condição de ajudá-los. Assim, quando surgiu a oportunidade de trabalhar em uma fazenda que um amigo do meu tio havia adquirido, aceitei imediatamente. 2 anos depois, com 13 anos de idade, tinha aprendido a fazer uma porção de coisas. Já havia trabalhado com aves, como balconista em uma loja, numa oficina de ferreiro, numa padaria, em um moinho de farinha e nos serviços gerais de uma fazenda. Ao longo do caminho, entretanto, também adquiri alguns maus hábitos. Não muito tempo depois de ter iniciado o trabalho na fazenda, comecei a me associar a alguns amigos que passavam a maior parte do tempo livre jogando cartas. Rapidamente me tornei um perito nesse passatempo. Meu parceiro e eu criamos um sistema de sinais com a mão e com o rosto para saber quais cartas o outro possuía. Com isso, raramente perdíamos. Nossos amigos quase sempre jogavam com uma garrafa de cerveja do lado, e em pouco tempo eu comecei a imitá-los nisso também. No sábado à tarde, porém, tudo mudou. Eu estava jogando baralho com vários amigos. A euforia de vencer tornava-se mais intensa, alimentada em parte pelo álcool. O local parecia vibrar com nossos risos e com os palavrões daqueles que estavam perdendo. Depois de ter jogado por várias horas e conseguido um bom dinheiro, levantei-me para tomar um pouco de ar fresco. E ao sair, senti o mundo rodando à minha volta. Percebi que não conseguia ficar em pé e caminhar em linha reta. Joel, disse a mim mesmo, você está realmente bêbado. Saí imediatamente daquele lugar e fui até a mata próxima, pois queria ficar sozinho com meus pensamentos. Permaneci ali sentado, com a cabeça entre as mãos, enquanto várias cenas da minha vida passavam diante de mim. Lembrei-me dos conselhos dos meus pais e dos ensinamentos da igreja. Onde eu estou? Perguntei a mim mesmo. Como pude cair tanto? Aonde eu fui chegar? Meus pais me ensinaram um caminho totalmente diferente. A Bíblia, o sábado, a vida livre dos vícios, a fé e a religião. Eu deixei tudo isso para trás. Que caminho devo tomar? Naquele momento, ajoelhei-me e supliquei a Deus que me perdoasse. Prometi ao Senhor que nunca mais iria jogar cartas ou tomar uma só gota de álcool.
Estava determinado a ser um filho de Deus e não um filho das trevas. Não havia nenhuma igreja adventista naquele lugar onde eu estava trabalhando. Por isso deixei meu trabalho e fui para um lugar chamado Mulco, onde havia uma igreja adventista. Nessa pequena cidade encontrei trabalho. Comecei a frequentar a igreja e ajudar em tudo o que era possível. Queria muito ser batizado, mas os dias se seguiram até que 2 anos inteiros haviam passado. Durante todo esse tempo, nenhum pastor veio visitar nossa pequena igreja. Finalmente, quando estava com 15 anos, o ancião da igreja nos deu a boa notícia de que o pastor visitaria Bela Vista, a pouco mais de 40 quilômetros dali. De manhã bem cedinho, no dia marcado, já estava a caminho correndo para o local onde iria me encontrar com o pastor. Parecia que em toda a minha vida nada havia sido tão importante como o que ia acontecer naquele dia. Entretanto, quando cheguei a Bela Vista, os membros da igreja me disseram que o pastor havia partido no dia anterior para ir a Rompule, distante cerca de 25 quilômetros. Com certeza o ministro não sabia que alguém estava procurando por ele para ser batizado. Sem hesitar, parti mais uma vez em busca do pastor. Cheguei a Rompule apenas para receber a notícia de que ele realmente havia passado por lá, mas que já estava a caminho de Mulco, onde planejava batizar várias pessoas. Por volta das 21 horas, finalmente consegui encontrá-lo. Com profunda emoção, disse-lhe sobre o meu desejo de ser batizado, e ele me disse: "Vamos fazer isso agora mesmo." Além de mim, havia várias pessoas naquele lugar que também desejavam o batismo. Fomos todos para a igreja. Primeiramente foi realizado um culto com uma longa pregação, e em seguida o pastor procedeu ao exame dos candidatos. Naquela época, no Chile, esse teste era realmente algo extraordinário. Podia incluir qualquer coisa, desde uma explicação detalhada da profecia dos 2.300 dias até uma prova bíblica de qualquer das importantes doutrinas de nossa fé. Havia 7 outros candidatos, e esse exame se estendeu bastante. Era meio-dia quando finalmente saímos da igreja para ser batizados nas belas águas do Lago Bundi. Como disse no início, eu tinha sérias dúvidas quanto ao propósito de Deus para a minha vida. No entanto, desejava ser útil e poder servir onde fosse possível em sua causa. Então, pouco tempo depois do meu batismo, voltei para casa para morar com meus pais e lá decidi dar estudos bíblicos nos sábados à tarde. Meu companheiro, Ruperto Riguera, e eu conseguimos uma Bíblia grande e escrevemos nela vários textos, com uma forma de nos preparar para essa tarefa. Nenhum dos dois havia dado estudos bíblicos e não tínhamos, na verdade, nenhuma ideia de como fazê-lo. Assim, achamos que seria melhor procurar um local em que as pessoas fossem mais simples e talvez mais receptivas à nossa mensagem. Oramos fervorosamente, pedindo a direção e a ajuda de Deus. Estávamos ansiosos por trabalhar para Ele, a despeito de nosso pouco conhecimento. Sem dúvida, formávamos uma dupla bastante incomum, pois Ruperto era baixo e gordo, e eu era alto e magro. Entretanto, nossa aparência era a última coisa com que nos preocupávamos naquele momento. Para começar o trabalho, fomos até o limite da cidade e escolhemos a casa mais distante que podíamos ver. Nós nos aproximamos dela com bastante receio e, de fato, poderíamos ter voltado, mas muito tarde. Vimos que o dono havia saído e estava olhando diretamente para nós. Ao nos aproximarmos, ele disse: "Eu estava esperando por vocês, garotos. Por favor, entrem e se assentem." Com um sentimento de grande admiração e espanto, entramos na casa. E assim que nos sentamos, o homem nos disse: "Há poucos minutos estava tirando um cochilo e sonhei com 2 jovens vindo em minha direção. Um deles era alto e magro e o outro era baixo e forte, exatamente como vocês dois.
Além disso, eu vi em meu sonho que eles tinham nas mãos um grande livro preto, como esse que vocês estão carregando. Quando vi vocês vindo em minha direção no sonho, um ser celestial se aproximou e disse: aqueles 2 moços são mensageiros de Deus. Eles estão vindo para lhe mostrar o caminho para o céu. O livro que eles carregam é o livro de Deus, portanto, façam tudo o que eles lhe disserem. Quando ouvi essas palavras, fiquei tomado de emoção. Obrigado, Senhor. Eu disse silenciosamente com os olhos cheios de lágrimas. Agora eu sei que o céu se abriu para mim. Tenho certeza de que me aceitaste e que tens um lugar escolhido em que eu posso trabalhar para ti. Nota: naquela mesma tarde, após receber o estudo bíblico, aquele homem foi com Joel e Ruperto ao culto jovem da Igreja Adventista. Não muito tempo depois, ele e toda a família foram batizados. E quando esse relato foi escrito, ele já era o primeiro ancião da Igreja Adventista de Nueva Imperial. Joel Leiva respondeu ao chamado que o Senhor confirmou a ele naquela ocasião. Ele voltou a estudar a fim de se preparar para o ministério. Ele tem trabalhado como pastor, professor e administrador da igreja no Chile e em outros lugares. No capítulo 15, teremos o título de Ele diz que eu vou ficar bem. Espero você. Até lá!